Culto na quinta. Eu não anunciei? Culto na quinta a partir das 7h30, com meia hora de oração. É semana de Santa Ceia. Bom, meia hora de oração. Por que você está falando isso, irmão dele? Irmão Elias, talvez seja meia hora de oração? Não, irmãos, eu quero estender o culto para dar oportunidade para mais pessoas. Vou tentar orar 15 minutos e ter pelo menos 1h15 de culto, tá bom? Na semana de oração a gente vamos dobrar um pouco mais os joelhos, tá? Quero ler a palavra do Senhor com os irmãos em Efésios, no capítulo 5, do versículo 17. Por favor, abram a palavra do Senhor, amém? Irmão David, quem é você? Você é meu pastor, eu nunca te vi. Irmãos, eu vou responder isso porque o irmão David, ele é crente desde 1992, tá? Quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fui batizado, desci as águas com 15 anos de idade. Recebi o batismo com o Espírito Santo aos 16 anos de idade, no setor de Andradina. Sou natural de Andradina, vivi quase toda a minha vida em Andradina. Ali eu fui separado ao diaconato e fui líder de adolescentes e diácono. De 6 anos para cá, eu estou aqui em São Paulo e não estava no setor de Madeiral. Eu estava provisoriamente no Belém, porque eu estava de a pé, eu queria congregar, e como não tinha Ipiranga no bairro que eu morava, eu congreguei no Belém, e ali eu fui líder da mocidade, auxiliar do pastor no bairro do Presidente Altino, em Osasco. Há 15 meses, exatamente, eu vim para o setor de Vila Madeiral, congreguei no Jardim Esther com o pastor Alessandro dos Santos, que foi uma bênção para mim e me separou para o presbitério, tá? Há 60 dias atrás eu assumi o Jardim de Abril e estava pastoreando lá. E como eu não sabia os projetos de Deus, hoje estou aqui com vocês, amém? Amém. Peço que os irmãos tenham paciência comigo. Eu reconheço que para ser liderado por um rapaz de 29 anos, você tem que ser humilde. Então pense assim, Deus está provando sua fé. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, Efésios 5,17, você deve estar imaginando, o irmão é baixinho, é pregador, fala alto. Não sou pregador, tá? O meu forte não é pregar, dá estudo. Terça-feira eu vou começar uma série de mensagens. Na terça-feira só eu que vou falar, tá? Só eu que vou falar. O primeiro assunto, e talvez durante mais de um mês, será seitas e heresias, tá? O irmão traga caderno, que eu vou ter que falar 50 minutos ou 1 hora toda terça-feira, tá bom? Então venha preparado. Eu quero ver você perder na conversa para qualquer denominação por aí, amém? 5,17, falar de mim não glorifica a Deus, mas falar de Jesus aí glorifica, né? Efésios 5,17, todos os irmãos acharam? Amém. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, amém? Amém. Repita comigo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mais uma vez. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Dobre a sua cabeça. Senhor, meu Deus, Pai. Papai querido, neste momento nós louvamos. Senhor, neste momento, papai, já adoramos o teu nome, já te glorificamos, Senhor. Papai, já apresentamos o nosso sacrifício. Senhor, mas neste momento não serei mais eu que falarei de ti, mas será o Senhor que falará com tua igreja. Pai, vai, Senhor, fazer um pouco aos corações de cada um que está. É o que eu te peço, no nome santo do seu filho amado, Jesus Cristo. Amém? Amém? Irmãos, eu tenho aqui 5 tópicos para falar. Eu não sei se vai dar tempo de falar todos, mas qualquer coisa eu divido a mensagem e termino outro dia, tá? Eu quero aqui, veja, irmãos, carta aos Efésios. Efésios quem é? Efésios é uma igreja das principais da Ásia, uma das igrejas que João escreveu, igrejas da Ásia Menor. Éfeso era uma metrópole, Éfeso era uma cidade que tinha uma igreja muito bem preparada.
Para quem Paulo escreveu? Aos Efésios. E a igreja aos Efésios, ele escreveu à igreja: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu não conheço os irmãos, vocês sabem que não é pessoal, tá? Há muitos insensatos na casa do Senhor. Há muitos batem a cabeça direto, é muitos que quebram a cabeça, é muitos que se decepcionam e não entendem que é porque negligenciaram a vontade do Senhor. Veja, Jesus uma vez contou uma parábola. Essa parábola chama Parábola dos Dois Filhos. Fala mais ou menos assim: certo homem tinha 2 filhos e foi falar ao mais velho e disse: filho, vem trabalhar comigo na vinha hoje. E ele disse: não quero ir. Mas foi. Depois ele chegou para o filho mais novo e disse: filho, vem trabalhar comigo na vinha. E ele disse: certamente. Mas não apareceu. Igreja insensata parece que foi o segundo filho, não o primeiro. Por quê? Porque ela tem facilidade de dizer sim às coisas de Deus, mas não tem compromisso para executar. Quer ver? Olha, bem simples, irmãos. A gente muitas vezes nos questionamos: qual será a vontade de Deus para a minha vida? Primeira base que você tem que ter é a palavra de Deus. Sempre. O que você quer condiz com a palavra de Deus. O que você quer vai alegrar a sua família. O que você quer vai fazer pessoas felizes além de você. O que você quer? Aleluia, louvado seja Deus. Eu pergunto para a igreja, eu sei que a igreja sabe: é vontade de Deus que a igreja ore? Responda. Fica um amém, fica mais bonito. Amém. Amém. É vontade de Deus que a igreja esteja no culto de ensino? Amém. Amém. É vontade de Deus que a igreja jejue? Amém. É vontade de Deus que a igreja acorde de madrugada e ore? Amém. É vontade de Deus que a igreja evangelize? Amém. Agora eu pergunto: está fácil dizer sim? Então, no íntimo conhecemos a vontade de Deus, mas negligenciamos. Não. Falar amém é fácil. Não é fácil? Certamente. E Cristo pergunta: qual desses fez a vontade do Pai? O primeiro que disse que não queria ir, mas foi. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Se você disse amém, eu espero você. Bem glória. Veja, a oração que Cristo nos deixou de exemplo diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a minha vontade. É isso? Não. Não é. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bem, irmãos, eu quero aqui entrar nos tópicos. Primeiro, eu vou falar de um personagem central aqui, que eu vou aplicar nessa mensagem. Quem é? Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele, sendo em forma de Deus, ele sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação, por desejo, por vontade, ser igual a Deus. Mas ele humilhou-se a si mesmo e tomou forma de servo, como Deus. Fez-se semelhante aos homens, se rebaixou. E achado na forma de homem foi o quê? Obediente, foi humilde. E até a morte.
significa o quê? Prevaleceu até o fim. E a Bíblia fala que Cristo, aos Hebreus o escritor escreve, que ele veio para cumprir não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Jesus mesmo falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Isso que importa. Satanás tentou fazer Cristo desistir de cumprir a vontade, oferecendo os reinos do mundo. Cristo resistiu. E assim como Cristo resistiu ao diabo e ele fugiu, eu e você devemos resistir às ofertas do diabo. Resistir às propostas do mundo. Por quê? Porque a vida eterna está em Jesus Cristo. Amém? Tá bom, irmãos. Agora, olha, mais pessoal. Satanás tentou pessoalmente pedir. Depois ele usou um chegado. Quem é o chegado? Pedro. Está lá Jesus anunciando que ele deveria morrer, que ele seria sacrificado pelos pecados. De repente levanta Pedro e fala para ele: não, Senhor, tem compaixão de ti. E começa a repreender: essa não pode ser a vontade de Deus, não é esse o caminho. Jesus virou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo, ele é sujo. Então ele vai usar aquele que te entristece. Ele vai usar para falar contra ti aquele que dói. Pai, mãe, filho, esposa. Quem lê brecha. E você tem que ser sábio para identificar o vaso mais fraco. Satanás sempre vai usar o vaso mais fraco. Tá? E eu aprendo também que o quê? Que Pedro para Cristo era importante, mas Satanás devia ser repreendido. E eu lembro das palavras de Paulo que diz: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, você não luta contra o irmão, você não luta contra o vizinho, você não luta contra o pastor, você não luta contra o patrão, você luta contra as hostes espirituais da maldade. Meu Deus. Tá? E agora eu vou entrar no primeiro tópico que diz: para identificar a vontade de Deus, primeira maneira, repita comigo: oração. Oração. Ela vai ser primeira praticamente em tudo. Oração. Deus revela a sua vontade quando oramos. A gente às vezes não quer perguntar: será que é de Deus? Vou torcer para ser, nem ora, né? Eu lembro uma vez uma irmã lá de Andradina, vou falar isso aqui para os jovens. Ela falou que quando o rapaz pedia para namorar, se ela quisesse, ela falava: vou pensar. E se ela não quisesse, ela falava: vou orar. Se ela não quisesse, falava que era assim: não, isso eu vou pensar. Agora para orar, vou orar pelo que não quer. Claro que nem orava, né? Mas não, se for de Deus, tem que orar e perguntar para Deus. Tá? Tem um exemplo na Bíblia, eu não vou falar isso sem provar, não, na Bíblia, tá? Eu estou aqui não porque eu tenho palavra de pregador, mas palavra de pastor, tá? Escuta, a Bíblia fala que Judas morreu. E agora os discípulos se reúnem, os apóstolos, e falam: é necessário que alguém ocupe o lugar de Judas. O que vamos fazer então? Primeiro eles estabeleceram os critérios. Depois eles falaram: vamos orar e vamos lançar a sorte. A sorte que cair sobre qual será a vontade de Deus. Eles oraram e pediram para que Deus, que controla os ventos, para que Deus, que controla as estações, para que Deus, que controla as folhas da árvore, lançasse a sorte sobre o eleito. E
E a Bíblia fala que o eleito foi Matias. Por quê? Porque a sorte caiu sobre Matias e eles oraram. Vou dar um exemplo mais fácil de entender. Veja, Gideão, a Bíblia fala que o anjo apareceu a Gideão. E Gideão ficou em dúvida. Será que é eu mesmo que vou livrar os midianitas? Parece impossível eu livrar os midianitas. Então o que ele fez, o que muito crente tem medo de fazer, provou Deus. Vou provar. Tem minha irmã que estava namorando. Ela fez uma prova sobre ela própria. Ela fez: Senhor, se for de Deus esse namoro, eu quero que não aconteça nada. Ué? Que prova é essa? Quem vai estabelecer o que é alguma coisa ou o que é nada para ela, né? Tá. Não era de Deus. Casou com outro. Tá. Agora, veja, Gideão ficou em dúvida. Eu livrar? Eu sou menor de Manassés. Eu sou menor da família do meu pai. Como pode ser eu? Senhor, ó, tá vendo esse novelo de lã? Eu vou colocar sobre a terra. Se foi o Senhor que falou comigo, amanhã a terra vai estar molhada e o novelo vai estar assim. Ele foi dormir e acordou. No outro dia, a terra estava molhada e o novelo estava seco. Aleluia. Ele continuou incrédulo. Senhor, amanhã eu quero o novelo molhado e a terra seca. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Gideão e confirmou pela segunda vez. Deus confirma. Deus confirma. Quando damos valor à vontade dele. Primeiro, oração. Vou falar só isso. Segundo, palavra. Repita comigo: palavra. Palavra, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia fala que nós não podemos se conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do entendimento, para que entendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que está querendo dizer isso, pastor? Vamos tentar explicar. Irmãos, você, quando entra daquela porta aqui para dentro, pela primeira, segunda, terceira vez, a Bíblia te chama de homem natural. Homem natural não é capaz de compreender as coisas espirituais. Não é. Então, a partir do momento que a pessoa se convence, que a pessoa se converte, ela dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo faz ela morar. E o que o Espírito Santo faz? Transforma o entendimento. Antes ela botava a culpa no homem. Agora ela é espiritual, ela fala: não, o diabo faz isso. Entendeu? Transforma a sua maneira de pensar. Por isso que a Bíblia fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para ele. Isso é para o homem natural. Se você está servindo ao Senhor, se você está fiel ao Senhor, Deus vai colocar dentro do seu coração os próprios projetos dele. Amém? Veja, Daniel, a Bíblia fala que ele abriu a palavra do Senhor no profeta Jeremias. Quando ele abriu no profeta Jeremias, ele estava no cativeiro e percebeu que o cativeiro tinha fim. Ele viu que era 70 anos, ele fez o cálculo ali e percebeu que era 70 anos que duraria o cativeiro. E ele começou a orar a Deus. Por quê? Porque Deus mostrou para ele através da palavra. E sabe o que a palavra tem nos mostrado? Cristo está voltando. Louvado seja o seu nome, Pai. Está clara para quem se interessa. Cristo está voltando. Veja, a Bíblia tem uma profecia que fala do renovo da figueira. A figueira é Israel. Em 1947, Israel transformou-se nação.
E a Bíblia fala, não passará uma geração sem que todas essas coisas acontecem. Agora faz o cálculo, que se for 70 anos, Cristo já está voltando esse ano que vem. Não estou dando data, não sou falso profeta. Tá? A Bíblia fala que do dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Tá? Mas pode ser 120 anos. Mas o tempo a gente não sabe. Tá? Ou seja, a palavra de Deus revela a vontade dele. Terceiro, através da orientação do Espírito Santo. Diga comigo, orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda revela. O Espírito Santo ainda mostra. Se você esteve aqui na quinta-feira, você ouviu dizendo que Deus me mostrou que eu dirigiria uma igreja que eu nunca tinha entrado, que tinha uma coluna no meio, que tinha bancos de dois lados, em duas posições, e que havia alguns conhecidos. Deus revela, Deus mostra. Aleluia. Vou ser mais ousado ainda. Deus já me revelou até o que eu tenho que estudar. Mas temos que dar lugar ao Espírito Santo. Deus revela através de pastor, através de pregador. Deus revela através de profeta. Deus revela através de interpretação de línguas. Sim, Pai. Aleluia. Glória. Deus fiel. Época da lei. Simeão está no templo. E a Bíblia fala que foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a salvação. Aleluia. E ele no templo. De repente lá vem Maria. Lá vem José. E lá vem uma criança no seu colo. E a Bíblia fala que ele não apenas vê a salvação, mas como ele pega no colo e fala, Senhor, agora pode me levar, porque o Senhor cumpriu o que me prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus revela, está revelando hoje aqui. Deus está revelando sua vontade hoje aqui. Não sejais insensatos, mas sem entender qual seja a vontade do Senhor. Quarto, estou correndo. Repita comigo, conselho de cristãos maduros. Por que eu falei tudo isso? Porque nem todo cristão pode dar conselho. É verdade. Não. Porque tem uns que não deixaram transformar o entendimento. Há conselhos por aí que falam, vai lá e xinga. Vai resolver. Olha o conselho. Manda eles. Olha os conselhos que a gente recebe por aí. Não. Conselhos de cristãos maduros. Pessoas preparadas. Procure o seu pastor. Ele é muito novo. Aqui, irmão. Gilson. Irmão Gilson. Olha o irmão Cícero, né? Procura pessoas preparadas. Eu tinha uma conselheira lá em Presidente Altino. Dirigente do Círculo de Oração, não aparecia. 70 anos de idade. Era só com ela que eu conversava. Quando eu achava que Deus não estava respondendo a oração, quando eu achava que eu não estava vendo através da palavra, quando eu achava que Deus não estava revelando, eu falava com ela. Ela falou para me casar com essa moça aqui. Aleluia! Nossa! Glória a Deus! Glória a Deus! Pai, aleluia! Isso! Irmão, você está falando isso, mas tem na Bíblia? Tem. A Bíblia fala que Salomão morreu. Aí seu filho Roboão reinou em seu lugar. Porém, o povo já não estava aguentando mais a carga que Salomão tinha colocado. Também casou com mulheres, né? Aumentou o imposto, né? Aumentou o imposto, estava difícil. Pagar tributo em Israel. Não sei se está pior que o Brasil, mas o povo não está aguentando mais.
O Brasil começou a não aguentar mais. E a Bíblia fala que levanta um líder. Olha, seu pai foi rei, nós foi fiel a ele, mas olha, seu pai aumentou demais as cargas, abaixa o jugo, diminui o tributo, que todos nós, assim como fomos fiéis a seu pai, seremos fiéis a você. Ele pediu 3 dias, aí foi procurar conselho, chegou para os conselheiros do pai dele, e os conselheiros do pai dele disse assim: o povo está certo, o povo está certo, faça o que eles estão pedindo e eles vão ser fiéis a você. Ele tomou a decisão? Não. Foi procurar os colegas de faculdade. Foi procurar as pessoas da mesma faixa de idade. Foi procurar as pessoas que tinham a mesma experiência que ele. Ou seja, quase nenhuma. E o que vocês acham? Não, se o seu pai foi duro, você tem que ser mais duro ainda. Senão vão achar que você vai ser um rei frouxo. Tá bom? Roboão vai lá e fala: olha, se o meu pai se tratou mal, eu vou tratar vocês mais mal ainda. Ah, é? É. Resultado: 2 tribos para Roboão. E por amor de Davi, 10 tribos ficaram com Jeroboão. Por quê? Porque ele não se aconselhou com as pessoas certas. Acho que dá tempo. Meu pai é pastor. Aleluia. Meu pai é pastor. Co-pastor do setor de Andradinho. O nome dele é David Paniago. O meu também. Quando eu tinha comprado um carro, estava pensando em comprar uma casa. Estava procurando um terreno, tipo assim, para usar o carro de iniciativa, né, de entrada, lá em Andradinho. Aí apareceu uma casa. Nós irmãos, a casa, no último quarteirão da rua. Não tinha vizinho na direita, não tinha vizinho na esquerda, não tinha luz. Na frente era um quarteirão vazio. E o fim da rua, sabe o que era? Um sítio. Aí eu fui ver a casa. E a casa tinha 7 cômodos. 400 metros quadrados. Só que ali naquele bairro Benfica, era onde eu congregava quando eu era criança. E eu passava de a pé na esquina daquela casa. Eu cheguei no meu pai e falei: pai, tá meio esquisito lá, meio solitário, eu não vou comprar aquela casa não. Por que, filho? Pai, faz 10 anos que eu passo aqui, tá tudo igual. Aí meu pai falou pra mim: filho, tá 10 anos mais perto de mudar, compra a casa. E eu comprei. Não passou nem um ano, a luz chegou. Na frente, roteou. A esquina, que era vazia, que era o fim, aumentou mais 4 quarteirão e construíram 3 condomínios na esquina da minha casa. E não tinha vizinho, agora tem. Tá? Sabe quando eu paguei na casa? 15 mil reais. Aqui vocês não nem imaginam isso, né? Paguei 15 mil reais na casa. Esses dias quase vendi por 100. A mesma casa. Ou seja, cuidado com quem você pede conselho. Cristãos maduros, Deus usa para revelar a vontade. Amém? Último! Deixa eu encerrar. Repita comigo: portas abertas. Portas abertas. Crente fala facinho. Nosso Deus tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha. Esquece o resto do versículo. Ele fecha e ninguém abre. Porta fechada, irmãos, não é para você entrar. É por isso que você entrou aqui nessa casa hoje. Aleluia! Porque as portas estavam abertas. E nisso você conhece a vontade de Deus. A porta está aberta. A porta está aberta para você. Só não estou fechando para ninguém. Glória a Deus. Portas abertas revelam a vontade de Deus. Não precisa ter medo. Está fechado. Ora a Deus, pergunta: Senhor, tá, não mudou nada. Esquece, irmão. Esquece, não é para você ir. Se a porta estiver fechada, cuidado, vai quebrar o nariz. Vai quebrar o nariz, quebrar a cara. Olha, vou dar um exemplo também. Estou falando, mostrando na Bíblia. A Bíblia fala que Abraão se tornou um homem muito rico enquanto ele peregrinava em Israel. E estava com ele seu sobrinho Ló. Também ficou muito rico. E o que aconteceu? Eles não, mas os seus pastores começaram a brigar entre si. E a Bíblia fala que Ló foi defender o seu pastor.
Abraão chegou e disse para Ló com toda a sabedoria: Ló, nós somos irmãos. Não deve haver contenda entre mim e ti. Ele sabia a vontade de Deus. Não deve haver contenda entre mim e ti. Não está dando mais. Ló, escolhe, Ló. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ninguém vai roubar o que é seu. Ninguém vai tirar o que Deus prometeu. Irmãos, às vezes você sabe, você está esperando uma bênção, está esperando um cargo, e de repente tem gente se jogando na frente. Querendo o seu lugar, buscando. Deixa eu pegar. Quero ver. Se não for a vontade de Deus, irmão, ó. Vai, sabe o quê? Exaltar quando chegar a sua vez. Vai te honrar quando chegar a sua vez. Eu falei, irmãos, eu nunca me joguei para dirigir igreja. Isso é segunda. Nunca me joguei. Nunca falei que queria. Nunca disse que tinha desejo. Nem sei se tenho desejo ainda, porque eu nem peguei experiência direito. Vou descobrir com vocês. Só sei que eu já estou sofrendo por vocês, viu? Já estou sofrendo. Sério, irmão? Estou falando sério. Vou pedir oração aqui, porque depois da minha posse, irmão, fiquei tão emocionado, comecei a passar mal. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Hoje aqui eu falei pro irmão que talvez eu não ia ficar nesse Paraná, que eu não estava bem. E de fato, saí daqui e fui tomar soro no Hospital Montreal lá em Osasco. Estou aqui pela honra e para a glória do Senhor. Por quê? Porque eu não vim aqui para cumprir a minha vontade. Aleluia! Eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus. Amém? Qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que eu não conheço a maioria de vocês, né? Mas eu quero perguntar hoje aqui, se alguém que quer reconciliar ou entregar-se para Jesus, eu não vou nem olhar para sua cara porque eu não te conheço. Então eu vou olhar para baixo. Tá? Eu vou olhar para baixo e vou cantar um corinho. Se tiver alguém que quer deixar o seu entendimento ser renovado, que tiver alguém que quer novamente restaurar a aliança que foi quebrada, venha para a frente no meio desse louvor, amém? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque quinta-feira tem culto e domingo, durante praticamente o dia inteiro, estaremos aqui, amém? Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja no Vila d'Alva Alta e todo o povo de Deus diga junto. Amém. Deus abençoe.